Bom dia, boa tarde, boa noite. A ideia de gravar esse vídeo é realizar a correção do exercício semanal dentro da disciplina de processamento digital de sinais, processamento digital de sinais para telecomunicações. O tema da tarefa dessa semana é sistemas lineares e invariantes no tempo, ao contrário das semanas anteriores. Ele é um trabalho predominantemente prático, talvez um pouco de carga teórica, mas bem pouco. Então, a tarefa dessa semana consiste em visite a página do coronavírus no Ministério da Saúde, tem um endereço indicado na tarefa. Eu estou gravando isso dia 26 de novembro de 2020. Dentro das notícias que a gente vê atualmente, existe bastante comentários sobre uma segunda onda do coronavírus que está causando maior contaminação por 1 milhão de pessoas na Europa. Entretanto, aqui no Brasil não é muito claro se o que a gente está vivendo no momento ainda é os resquícios da primeira onda ou se a gente já está iniciando a segunda onda. E eu achei uma aplicação bastante interessante para um sistema linear invariante no tempo, bastante simples de ser feito. Qualquer aluno de graduação é capaz de realizar essa tarefa. Dentro dessa página, você tem aqui no canto superior direito da página um link para o arquivo CSV, um arquivo separado por vírgulas. Esse é o nome oficial desse tipo de arquivo. Muito embora se vocês abrirem esse arquivo num editor de texto, vocês vão perceber que na verdade ele é separado por ponto e vírgulas. Isso ocorre porque aqui no Brasil o caractere de separação decimal utilizado mais usualmente é a vírgula. Então a vírgula não seria um caractere muito interessante de utilizar como separador. Ele é um arquivo bastante extenso. Inicialmente eu gostaria de utilizar diretamente esse arquivo diretamente da fonte, da página do coronavírus. Infelizmente isso não é possível. O link que a página gera, quando você clica nesse botão, ele muda cada vez que você aperta esse botão. Eu cheguei a entrar em contato com o Ministério da Saúde e eles fazem isso para evitar possíveis ataques, uma vez que você conseguiria facilmente criar um exército de bots que clicaria dentro desse arquivo, desse link para esse arquivo CSV, e geraria sobrecarga nos servidores do Ministério da Saúde. Então, a princípio, a minha ideia inicial era trabalhar diretamente com os dados lidos do arquivo CSV. A gente poderia gerar um script, conforme os dados fossem se atualizando, o script produziria os novos dados de saída também. Infelizmente isso não é possível. Aí existe um processo de seleção de óbitos do Brasil. Na verdade é um pedaço bastante reduzido dentro desse banco de dados do coronavírus, mas aqui na solução depois a gente vê umas outras análises que podem ser feitas em cima desses dados. E a primeira coisa é criar um gráfico dos dados obtidos. Simplesmente leia os dados, gere um gráfico. Até aí não tem nada de processamento. Quarto, observe que existe uma sazonalidade semanal nos dados. Eu não conheço exatamente como é que funciona o sistema de saúde, mas eu imagino que nos finais de semana o registro tanto de novas infecções quanto de óbitos do coronavírus seja reduzido, não necessariamente porque as pessoas se contaminam menos durante os finais de semana, talvez se contaminem até mais, já que
é mais comum você ter contato com pessoas durante os finais de semana. E então esses dados eles vão ter essa sazonalidade, vamos chamar de parasita, que ela torna um pouco mais difícil de você interpretar esses dados, uma vez que essa sazonalidade ela pode se sobrepor à informação relevante dos dados e a gente não conseguir observar as variáveis que são interessantes para a gente. Então, para tentar atenuar um pouco esse efeito dessa sazonalidade, novamente vou usar o termo parasita aqui, mas interpretem como vocês quiserem, a gente vai utilizar um filtro chamado filtro FR, ou filtro de média móvel, e ele é simplesmente um sistema linear invariante no tempo com uma resposta ao impulso de duração finita. No caso, eu fiz uma especificação aqui de um filtro H de n como 1/7 U de n, U de n-8. Na verdade, eu deveria ter colocado como fator coeficiente aqui 1/8, uma vez que esse filtro vai ter, na verdade, 8 coeficientes diferentes de 0 a 7. Mas vocês não se preocupem, durante a solução, se vocês utilizaram o filtro que está especificado aqui na tarefa, tudo bem. Na solução eu vou corrigir esse filtro só para a gente ver direito a aplicação. E a tarefa termina em criar um gráfico sobrepondo os dados filtrados aos dados brutos. Seria a avaliação do efeito desse sinal ao ser passado por um sistema linear invariante no tempo. No caso, é um processo de filtragem. Ok. Então eu tinha comentado sobre na verdade, na Europa já é uma realidade a segunda onda do coronavírus. A gente vê aqui em dados da Suécia, Itália, Noruega, Reino Unido, que você tem dois modos aqui claramente no gráfico. Uma primeira onda de contaminação e, mais recentemente, vou pegar aqui por exemplo a Itália, a gente teria uma segunda onda de contaminação e ela está inclusive maior do que a primeira onda. Entretanto, se a gente observar os dados do Brasil, e aqui já são dados filtrados, já foi passado um filtro de média móvel, a gente não consegue observar claramente se existem dois modos ou se isso aqui é um único modo muito grande e, por exemplo, essa depressão que a gente tem aqui, ela é simplesmente aleatoriedade dentro dos dados. Então a ideia da tarefa é a gente tentar pegar os dados reais fornecidos pelo Ministério da Saúde, são dados oficiais, e tentar processar. Existe uma particularidade no caso do Brasil que ela é bastante infeliz. A gente não tem testes de coronavírus suficiente para testar todas as pessoas que estariam sob suspeita. Infelizmente isso acontece. Então, ao invés de verificar por dados de contaminação, a gente vai tentar observar a presença dessa segunda onda por dados de óbitos. Infelizmente, as pessoas acabam falecendo por coronavírus. A gente imagina que existe uma certa proporcionalidade entre o número de óbitos e o número de contaminações, e os dados de óbito eles são muito mais fáceis de serem registrados, uma vez que são menos casos, e a gente não vai ter o problema que a gente tem na contaminação, que existem muitos casos que as pessoas estão contaminadas pelo corona, mas elas nem sabem que elas estão contaminadas. Isso deve ser um contingente bastante significativo aqui no Brasil. Então aqui está a tarefa propriamente dita. Eu fiz novamente as análises aqui dentro do Google Colab. Em particular, para esse tipo de problema, ela é uma ferramenta muito mais adequada do que eu fazer localmente no
no Python, uma vez que existe uma série de bibliotecas bastante interessantes que estão disponíveis no Google Colab, que permitem eu fazer carga remota, análises mais diversas sobre dados. Para surpresa de ninguém, a gente utiliza a biblioteca NumPy de manipulação numérica, utiliza o Matplotlib para exibir os gráficos. Não lembro se a gente chegou a utilizar anteriormente, mas a gente tem a biblioteca SciPy. SciPy ela tem dentro dela uma biblioteca de processamento de sinais. A gente vai utilizar a função dessa biblioteca exatamente para fazer o processo de filtragem dos dados. Eu não vou fazer a convolução na mão. E talvez seja novidade para alguns de vocês, a última biblioteca ela é uma biblioteca chamada Pandas, que ela é bem comum de ser utilizada em ciência de dados e ela serve para tratar exatamente bases de dados. Por exemplo, no nosso caso aqui, o arquivo separado por vírgulas, que a gente pegaria do Ministério da Saúde. Então, inicialmente eu tenho a leitura ou a carga da base de dados. Eu gostaria que esse endereço aqui fosse diretamente do Ministério da Saúde, mas como eu comentei no início do exercício, isso não foi possível, então eu gerei uma cópia no GitHub de uma versão reduzida daquele arquivo. Por que eu tive que reduzir? Porque o GitHub ele tem um limite de tamanho de arquivo que eu posso manter armazenado ali, e aquele arquivo do Ministério da Saúde ele excede muito os limites que o GitHub fornece. Então, uma vez que eu realizei a carga dos dados aqui nessa linha, eu posso utilizar aqui a função head para ver o cabeçalho desse arquivo separado por vírgulas e as 5 primeiras linhas desse arquivo. Então a gente vê que ele é como se fosse uma tabela. Você tem uma série de colunas aqui: região, estado, município, código da União, unidade de federação, código do município, região de saúde, etc, etc. E a gente tem aqui a coluna de óbitos novos, que aqui a gente vai utilizar aqui durante esse exercício. Bom, uma coisa que a gente pode observar aqui desses dados é a gente pegar o número de linhas que estão contido aqui. Então a gente tem 127.634, levando em conta o número de dias desde o início da pandemia, faz menos de um ano, claramente menos de 365 dias. Então certamente a gente tem dados aqui que a gente não vai utilizar durante o exercício, mas vai utilizar posteriormente aqui quando a gente for analisar umas coisas que vocês podem achar interessantes. Então, dentro desse dataset inteiro, o que me interessa aqui para resolver o exercício seria os dados do Brasil. Então eu poderia, na verdade, imaginar que se região fosse igual ao Brasil, poderia tanto significar que, por exemplo, se eu tivesse dados de Santa Maria, que a região estaria identificada como Brasil e município aqui como Santa Maria, por exemplo. Ou que realmente os dados que fossem de todo o Brasil estariam identificados por Brasil. Então, imaginando que essa segunda hipótese ela é verdade, eu posso gerar um subconjunto dessa base de dados chamado de Brasil, que seriam somente os dados dessa tabela no qual o campo região fosse igual a Brasil, e eu posso avaliar aqui o header disso aqui. Por exemplo, na verdade o head ele vai ser igual ao head da database inicial, uma vez que se você pegar as 5 primeiras linhas, elas são relativas à região igual a Brasil. Eu posso ter pegado os dados corretamente, ou posso ter pegado nada de dados, ou posso ter pegado todos os dados novamente.
Então uma coisa que eu posso pedir dentro desse pacote do Pandas é para ele descrever o conjunto de dados que eu peguei aqui e atribuí a essa variável chamada Brasil. Então ele tem exatamente 272 linhas, o que provavelmente é o número de dias passados desde o início da pandemia no Brasil até o dia em que eu peguei os dados, que é 22 de novembro. Então, a princípio, esses dados são os dados corretamente que eu estou pegando, que seriam relativos a todo o Brasil. Posso verificar aqui a média do código da federação, que não é uma coisa muito significativa, mas outras coisas aqui interessantes. Se pegar aqui população, por exemplo, eu tenho 272 registros, a média deles é 210 milhões, com desvio padrão zero, então isso é um indicador que provavelmente o conjunto de dados que eu peguei aqui inicialmente ele é relativo ao Brasil. O tamanho populacional aqui ele é uma indicação que isso está correto. Dentro desse conjunto de dados relativos à pandemia no Brasil, o que eu estou interessado seria aqui em óbitos novos. Então eu posso pegar aqui dentro da database Brasil e pegar somente a coluna óbitos novos e gerar um vetor de dados. Vou chamar isso aqui de óbitos BR. Eu vou pegar e exibir esses dados, que é relativo aqui à primeira parte da tarefa. Selecione os dados de óbitos do Brasil e crie um gráfico dos dados obtidos. Eu não lembro se eu cheguei a mencionar, mas eu estou utilizando o Panda para realizar essa extração dos dados, mas existe uma infinidade de métodos válidos. Você poderia pegar o arquivo CSV, que é simplesmente um arquivo texto, selecionar manualmente os dados do Brasil, pegar manualmente, por exemplo, as colunas. Eu poderia abrir esse arquivo CSV no Excel, selecionar uma coluna específica e utilizar como os dados. Então, quanto à maneira que vocês estão obtendo os dados, existe uma infinidade de possíveis métodos, todos eles são válidos desde que eles produzam os mesmos dados. No caso, eu achei mais prático utilizar o Pandas, até porque, como eu expliquei, eu tinha a ideia inicial de ler os dados diretamente do Ministério da Saúde, manter esse notebook público e a qualquer momento a gente poderia acompanhar como é que está indo o andamento da pandemia. Claramente a gente observa que existe essa sazonalidade dentro dos dados e ela atrapalha para a gente perceber aquela possibilidade do início de uma segunda onda ou a continuidade de uma única onda de contaminação aqui no Brasil. Bom, então esses dados não estão muito adequados para o que a gente gostaria de fazer com eles. Talvez a gente tenha que fazer um processamento em cima deles. Segunda parte da tarefa é filtre esses dados com filtro discreto de média móvel com resposta ao impulso. Aqui eu devo ter corrigido, na verdade eu reduzi um coeficiente no filtro. Ele vai ter somente 7 coeficientes, mas mantive o coeficiente aqui 1/7. Se você fez da maneira como está descrito na tarefa, não tem problema na correção, isso vai ser levado em conta e não vai ter nenhum desconto de nota. Isso aqui é simplesmente erro meu, eu assumo o erro e vocês não vão sair prejudicados sobre isso. E eu utilizo a função do pacote SciPy, do subpacote aqui de processamento de sinais, signal.lfilter, que é um filtro linear. Então ele teria no numerador da função de transferência, esse é um conceito que a gente vai ver posteriormente
7 coeficientes iguais a 1, no denominador da função de transferência somente um coeficiente de valor 1, e o sinal a ser filtrado é esse Optus BR, para a gente gerar um segundo vetor chamado Optus BR underscore filt. E aqui eu concluiria a tarefa, cria um gráfico sobrepondo os dados filtrados aos dados brutos. Então eu tenho os dados de óbitos mostrados aqui em azul e os dados filtrados por aquele sistema linear invariante no tempo, que são esses dados em laranja. Se vocês observarem, isso deve ser bastante parecido com os dados que a gente tem aqui. É claro que existe um problema de escala e provavelmente esses dados da página aqui eles são mais atuais do que os que a gente utilizou. Mas a gente vê o mesmo comportamento aqui. Claramente você tem uma primeira onda e a gente tem um aumento aqui que pode ser devido ao início da segunda onda de contaminação no Brasil, como pode ser ao mesmo tempo somente uma continuação dessa primeira onda de contaminação e por algum motivo talvez a gente não passe por essa segunda onda. Aproveitando que a gente tem dados muito mais detalhados do que a gente precisa durante o exercício, a princípio o exercício terminaria na geração desse gráfico, a gente poderia ver algumas coisas, por exemplo, como é que estariam os óbitos aqui no município de Santa Maria. Imagino que a maioria de vocês seja residente de Santa Maria, pelo menos fora da pandemia. E a gente poderia fazer a mesma coisa, selecionar os dados em que município fosse igual a Santa Maria. E a gente vê aqui que são todos os dados no qual o município está marcado como Santa Maria. E vocês eventualmente poderiam mostrar novamente os dados de óbitos novos obtidos a partir daquela database somente para o município de Santa Maria. Tem uma coisa bastante interessante aqui, que tem um dia específico no qual a gente tem um registro de -1 morte, que eu achei bastante estranho. Provavelmente é talvez seja uma morte extra que foi registrada no dia anterior, que eles quiseram compensar de alguma maneira aqui para contabilização, mas ou a gente está presenciando a volta do nosso Salvador, para quem acredita nisso. Bom, aqui em Santa Maria o número total de mortes acaba sendo muito baixo para a gente tentar fazer qualquer inferência sobre segunda onda. Toda morte é triste, mas a gente não tem muitos dados de morte aqui em Santa Maria. Então a gente poderia pegar talvez um pedaço um pouco maior. Por exemplo, o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul a gente vai ter um probleminha que os dados dentro daquela base de dados você não tem dado. Acho que você até tem os dados do Rio Grande do Sul ali dentro, mas na database reduzida você teria os dados de todas as cidades do Rio Grande do Sul e você teria que fazer operações matemáticas para somar elas. Quem já trabalhou com banco de dados seria uma operação parecida com o que a gente faz lá em banco de dados, que são as junções, left join, right join, inner join, etc. Ou seja, você teria que pegar os dados para estado igual ao Rio Grande do Sul e somar, por exemplo, agrupado por data, que pegaria os dados de todas as cidades dentro de um determinado dia e somaria para a gente ter os dados do todo o Rio Grande do Sul e não somente de algumas cidades. Então, selecionando os dados no qual o estado é igual ao Rio Grande do Sul, realizando aquela operação de soma e agrupamento, seria esta linha
de código aqui. E a gente conseguiria observar novamente aqui o cabeçalho dos dados. Deveria se pedir aqui o describe, que é mais interessante. Enquanto ele processa ali, novamente a gente pode exibir um total dentro do Rio Grande do Sul. Droga. Isso. 272 entradas aqui dentro do dataset. Parece correto. Poderia fazer a mesma coisa que a gente fez para todo o Brasil, somente aqui para o Rio Grande do Sul. E plotar novamente a figura. Aqui no Rio Grande do Sul, como a base de dados ela inclui menos ocorrências, a gente consegue perceber muito claramente, muito mais claramente do que a gente observava no Brasil, como essa possível indicativo de uma segunda onda ele está muito mais mascarado aqui dentro da sazonalidade, novamente vou chamar de parasita aqui dos dados. E nesse caso, se você olhar simplesmente aqui os dados brutos da curva em azul, seria bem difícil você afirmar com propriedade que tem indicativos de uma segunda onda ou não. A gente pode seguir o mesmo procedimento que a gente fez para os dados do Brasil, passar um mesmo filtro aqui, um filtro de 7 coeficientes iguais a 1/7, em cima dos dados de óbitos do Rio Grande do Sul. E, bom, a gente conseguiria ter essa curva de dados aqui em laranja, que ela atenuou um pouco aquela sazonalidade de dados. O fato de você ter menos dados também torna o comportamento um pouquinho mais nervoso aqui, você vê ele muito mais oscilações. Entretanto, aqui bem no finalzinho a gente vê que existe uma subida bastante íngreme aqui no número de casos em dias bastante recentes, o que é bastante preocupante. Muito embora não seja profissional de saúde e não conseguiria afirmar alguma coisa responsável sobre esses dados, entretanto, esses dados me deixam bastante preocupado. Eu espero que vocês tenham considerado esse exercício interessante. Não é muito do meu feitio escolher exercícios mais práticos e menos teóricos, mas dependendo de feedback a gente pode mudar a direção do navio mais dentro dessa direção aqui, uma vez que vocês já estão nos semestres finais dos seus respectivos cursos e já conseguem fazer coisas bastante interessantes. Até a próxima.